ler primeiro o verso 2, a minha versão talvez seja diferente da sua. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos ler, diz assim: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Verso 6: sem fé, ninguém, diga comigo, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Verso 13: todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. No verso 32... o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos e ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que, somente conosco, elas fossem aperfeiçoadas. Diga aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Pode se sentar. Jesus Cristo é o centro da vida. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o nosso alvo, é o nosso foco. E cristianismo trata-se de Jesus, trata-se de graça, trata-se de redenção. Se uma pregação, por mais expositiva que seja, não centralizar a Cristo, ela não vai passar de uma lição de moral. Só é possível vencer o pecado e as cobiças do nosso coração, descobrindo mais e mais das glórias que estão escondidas na face de Cristo Jesus. Salmo 119, no verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vida eterna é conhecer ao Senhor Jesus. No Evangelho de João, ele escreveu isso: vida eterna é conhecer o Pai e a me conhecer.
Não tem como nós prosseguirmos e chegarmos a um lugar mais alto se nós não conhecermos a pessoa de Jesus. O céu, inclusive, é somente para aqueles que o conhecem. Porque alguns vão chegar lá na porta e ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Só entra no céu quem conhece a Jesus. E só tem um jeito de conhecer a Jesus: passando tempo com Ele, gastando tempo com Ele, gastando tempo na presença dEle. E quando eu começo a perceber esse texto que nós lemos, é possível ver histórias marcantes, histórias que são diferentes e muito do nosso contexto cristão hoje em dia, onde nós talvez não nos comparemos a ele, porque a Bíblia diz que esses homens eram tão aprovados por Deus que o mundo não era digno deles. E tudo, sem exceção, o que não está voltado para Cristo é idolatria. Para onde iremos nós? Se só Jesus é o dono, só Ele tem as palavras de vida eterna. E muitas vezes nós saímos do nosso contexto, saímos da nossa rotina para vir à casa de Deus, porque eu preciso de algo, porque eu estou necessitado de alguma coisa. E o mais interessante nessa história, em todo este contexto, é que estes homens não tinham por importante ter alguma coisa, mas a Bíblia diz que eles abriram mão da promessa para ter o próprio Deus. E Deus não se envergonhava de ser chamado o Deus deles, é o que a palavra diz. Aonde você se encaixa hoje? Que tipo de cristão é você? Qual é a sua identidade, se é que você tem uma? Será que há em você o perfume de Cristo Jesus? Um perfume que é tão suave, que é tão puro, que nos atrai todos os dias. E quando nós passamos a conhecer Jesus, nós começamos a deixar o pecado. Nós começamos a nos afastar daquilo que desagrada a Ele. A preocupação desses homens era agradar a Deus. Eles queriam agradar ao Senhor. Nós precisamos conhecer a glória de Jesus, a sua beleza, o seu poder, a sua vida. Nós precisamos saber o que Jesus fez por nós. Nós precisamos conhecer o Evangelho de Jesus Cristo mais profundamente. Nós vamos passar a eternidade ao lado de Deus. E se a vida eterna é conhecê-lo, então nós passaremos a vida eterna conhecendo o Senhor todos os dias, em adoração, em gratidão a tudo que Ele é. Quer ganhar alguém para Jesus? Ensine a Ele quem Deus é. Mostre a Ele as obras de Deus. Ensine-o sobre Jesus Cristo. Porque quando nós passamos a conhecer mais de Deus, é impossível não ceder a essa glória, a este perfume, a essa doçura. É impossível não se submeter ao senhorio dele. E aqueles que não se submetem, é duro afirmar, mas eles não o conhecem. Porque quando eu conheço Jesus, tudo que eu quero é ficar perto dele. E submissão é uma das características que nós precisamos ter para estar perto, para agradá-lo. E se você não tem essa característica,
for imposta, você não vai obedecer. Muitos não compartilham esse Jesus por não ter esse tesouro. A Bíblia diz em Mateus 13, versos 45 e 46, que o reino de Deus, havia um homem, um negociador, e ele estava atrás de várias pérolas, e o reino de Deus é semelhante a essa pérola. Ele achou uma pérola tão preciosa que ele foi e vendeu tudo que ele tinha para ficar com aquela pérola. E Jesus é assim. Quando nós passamos a conhecê-lo, as coisas dessa vida vão perdendo o seu valor. Tudo aqui deixa de ser importante. Tudo aqui deixa de ser, na verdade, a prioridade. E nós passamos a priorizá-lo. Nós passamos a amá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e de toda a nossa força. Nós passamos a nos mover por causa dele. Nós passamos a existir por causa dele. E a nossa vida já não tem mais sentido sem ele. Nós descobrimos que respiramos para adorá-lo, porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Não há nada que seja estabelecido. Todas as coisas permanecem. Todas as coisas permanecem por causa de Jesus. Nós precisamos estar firmados na pessoa de Jesus. E então nós passaremos a andar em novidade de vida por onde formos. E o nosso coração queimará por mais de Deus. Por mais de Deus. Nada permanece se não for na pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo era um prisioneiro de Cristo, e ele afirmou isso, e eu não acredito que ele disse isso porque ele estava algemado, porque haviam grilhões segurando as suas mãos. Eu acredito que o que havia aprisionado a vida de Paulo, ele tinha sido levado cativo pelo amor de Jesus, pela pessoa de Jesus. Ele falava do amor incondicional da pessoa de Jesus. E esse amor o havia capturado, o havia arrancado de todas as suas mazelas e misérias, de todo o seu ensino. Paulo era um homem muito sábio, Paulo era uma pessoa muito bem posta diante da sociedade, mas ele fez tudo como lixo, ele fez tudo como nada para poder ganhar a Cristo. E nós muitas vezes queremos ganhar tudo de Jesus e não queremos doar nada. E o reino que nós tentamos pregar é o reino que só ganha. Mas reino de Deus é perder para mim mesmo. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Você precisa negar a si mesmo todos os dias, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não existe reino de Deus se ele não estiver estabelecido sobre Jesus. É qualquer outra coisa, mas não é reino. E o reino de Deus, ele não é dividido. E nós temos às vezes na igreja, parece um campeonato. É um tentando derrubar o outro. Nós muitas vezes não aceitamos o novo, porque o novo nos confronta, o novo nos desafia, o novo nos incita a ir além. O novo é desafiador. Nenhuma mudança é fácil. Nenhuma mudança é fácil. Nós não temos a oportunidade de voltar atrás, porque Deus quer que a gente siga em frente. Paulo já não pertencia mais a si mesmo. Sabe por que a Bíblia nos ensina o tempo todo a nos esvaziar de nós mesmos, a
a nos esvair do nosso orgulho. É por um simples motivo. Porque se Deus começar a fazer coisas através de nós, com uma vida cheia de nós mesmos, nós não daremos a glória para Ele. E nós seremos depostos. Nós às vezes achamos que se não for a gente, Deus não faz nada. Nós queremos ocupar lugares que não são nossos. Deus te chamou para ser prato, você quer ser copo. Cada um tem uma utilidade, porque nós somos um corpo. E todas as partes de um corpo são necessárias. Tamanha é a revelação da glória de Deus na pessoa de Cristo. Paulo se tornou cativo. Às vezes a gente se entrega a cada coisa, a cada pecado. Isso é falta da revelação de quem é Jesus. É possível ser santo, porque se não fosse possível, Ele não nos teria dado essa tarefa. Jesus Cristo é vida. O centro da vida é Jesus. Nós queremos que outras coisas sejam o centro às vezes. E deixamos que essas outras coisas sejam o centro. Nós queremos ver prodígios, milagres. Mas para que o meu nome seja colocado em destaque, eu comecei a mudar um pouco a minha estratégia. Eu comecei a ficar conhecido pelo que Deus fazia por mim. Isso começou a encher o meu coração. Eu comecei a dizer não. Eu comecei a dizer, culto não é lugar para contar história. Culto é lugar para a gente anunciar o reino de Deus. E em todos os cultos que o Senhor tem me dado a oportunidade de subir, eu procuro falar dele. Porque a igreja de hoje em dia não está ocupando o seu papel de igreja, porque a igreja precisa ser sal da terra. E o sal, se ele for insípido, se ele for sem gosto, ele não serve para nada, senão para ser pisado pelos homens. É por isso que a igreja tem sido pisada, é por isso que a igreja tem sido massacrada, porque ela não está refletindo a única glória que é verdadeira, que é a glória de Cristo. Pare 5 minutos para conversar com alguém que não conhece Jesus ou que está desviado. Em 5 minutos ele vai acabar com a história da igreja. Será que é porque ele é ruim ou porque ele viu alguma coisa? Infelizmente as pessoas vêm para a igreja e olham para um homem. Todos nós estamos num processo lutando por santidade. E nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós não temos o direito de menosprezar alguém que errou. Nós temos que estender a mão para alguém que caiu e ajudar essa pessoa a levantar. Porque a igreja é um hospital, ela não é um tribunal. A única coisa que pode nos segurar no curso da vida é ser prisioneiro da graça de Deus, da revelação de Deus. O Evangelho não é um apetrecho para eu enfeitar a minha vida, para eu ter uma vida vitoriosa, para eu ter a melhor esposa, para que eu possa ser destacado. O Evangelho é a maior manifestação de Deus que sempre teremos. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo não disse que ele parecia com o poder de Deus. Paulo disse que ele é o poder de Deus. E é o poder de Deus para que aqueles que não veem, vejam.
para aqueles que não são, passem a ocupar um lugar em Deus. Você não precisa compreender grandes coisas, você precisa apenas compreender onde o tesouro é encontrado. E o tesouro é encontrado na cruz de Cristo. E se você quer ser rico no reino de Deus, você precisa ir para a cruz. Só há um jeito, só uma forma, que é estar debaixo da poderosa mão de Deus. É estar debaixo da poderosa mão de Deus. E essa verdade irá levá-lo a qualquer lugar que a providência de Deus ordene que você vá. Preste atenção no que eu acabei de dizer. Esse tesouro, essa verdade, vai levar você a qualquer lugar que a providência de Deus ordenar que você vá. Não é qualquer lugar que você queira ir. Pede-me, te darei as nações, ó Senhor. Este é o nosso clamor. Terras distantes e as ilhas verão tua luz resplandecendo em nós, em nós. Glorifique ao Senhor, Ele é digno. É o lugar onde Deus quer que você esteja. Nós não estamos aqui para levantar estrelas. Nós não estamos aqui para ser, porque a Bíblia diz que Deus escolheu os que não são, para confundir aqueles que se acham importantes. Nós estamos aqui para dar continuidade à obra de Jesus Cristo. Ele veio para um motivo, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Abel, Enoque, Noé, Abraão são citados no texto que nós lemos como aqueles que agradaram a Deus e por isso foram aprovados. Eles não foram aprovados porque iam na igreja todo dia. Eles não foram aprovados porque de repente tinham um posto ou um título na igreja. Eles foram aprovados porque agradaram a Deus. É muito bom a gente usar alguns jargões bíblicos. Salmos 37, verso 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas o versículo não para aí. Ele prossegue e diz: confia no Senhor. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Desvia-te do mal. Só tem um jeito de agradar a Deus: desviando-se do mal, rompendo em fé. Eles não foram aprovados pelo bem que fizeram. Eles foram aprovados pela fé. Pelo simples fato de crerem em Deus, eles foram aprovados. Deus não quer de nós muita coisa, Ele apenas quer que nós creamos que Ele é Deus. E passemos por isso, através disso, a conhecê-lo. Porque fé é algo incrível. É a certeza daquilo que a gente não vê. Fé é a certeza. Não é eu acho, é certeza. Esses homens creram a ponto de doarem a Deus o seu melhor. Os corações desses homens não queimavam por possuir coisas, mas por agradar o coração de Deus. Gente, estar no altar é uma coisa que às vezes para o ser humano é complicada. Porque muitas vezes nós não conseguimos controlar o nosso coração. Porque ele realmente consegue ser muito enganoso. Tem hora que manifesta um sentimento que é totalmente diferente daquilo que nós queremos, que é totalmente diferente daquilo que nós ansiávamos.
Deus quer nos motivar para um lugar novo e nos levar a amar. Qual é a motivação do seu coração a estar aqui essa noite? O que você quer de Deus? Conhecê-lo ou ter coisas na mão dele? O que você está esperando do Senhor? O que você quer de Deus? E o que Deus pode esperar de você? Por terem agradado a Deus, o Senhor os aprovou. Porém, os seus corações não dependiam da aprovação para eles permanecerem. Eles não estavam indo na casa de Deus para serem vistos, não. Eles não estavam chegando aos cultos esperando que alguém olhasse: eita, o irmão ali é cheio de poder, o irmão ali é fogo de Deus. Eles não estavam preocupados com isso. A preocupação deles era outra. Era outra. A preocupação deles era agradar ao Senhor acima de todas as coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para se aproximar de Deus é necessário estar em comunhão diária com Ele. E para isso é preciso crer. Crer. E só assim nós poderemos agradá-lo. Eles não atentaram em receber nada, pois já queriam estar com tudo o que eles precisavam, o próprio Deus. Contemplaram apenas de longe a promessa e por isso eles ficaram contentes. Será que se hoje Deus chegasse para você e dissesse: ó, deixa a promessa aí e vem morar comigo com glória, qual seria a sua resposta? Porque eu acredito que foi isso que Deus disse para Moisés: ó, tá vendo a terra ali, ela é muito boa, mas vem pra cá, é bem melhor. Nós às vezes não estamos dispostos a doar a nossa vida com excelência, a doar a nossa vida com certeza daquilo que receberemos dele. Eles declararam, que é o que eu acho mais incrível, que eram estrangeiros e refugiados, de passagem por este mundo. Olha, eu não vou fazer casa aqui não, porque eu estou só de passagem, eu vou morar com meu Deus. Olha, eu não quero ficar voando não, porque eu estou só de passagem. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos ter essas coisas. O que eu estou dizendo é que o nosso coração não pode depender delas. É que o nosso coração não pode estar fixado nelas. É que o nosso coração não pode depender de Deus fazer ou não. Se Deus fizer, eu estou com Ele. Se Ele não fizer, não é para mim esse negócio. Nós dependemos dEle. Precisamos depender dEle. Eles não estavam atrás das coisas desse mundo. E Deus não se envergonhava deles. Se a Bíblia diz que Deus não se envergonhava deles, é porque, com certeza, devem ter alguns que estão envergonhando o Senhor por aí. A ira de Deus caiu sobre a pessoa de Jesus, a ira que era para mim e para você, a condenação que era nossa, caiu sobre a pessoa de Jesus. E a Bíblia diz: tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, e por isso Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Jesus fez algo que nós às vezes não queremos fazer. Ele tomou um lugar que não tinha status. Ele tomou um lugar onde ninguém ia ver. Ele tomou um lugar por trás dos panos. Jesus não estava interessado em se mostrar. Tudo que Jesus queria era
boca. Não, eu não sou de murmurar não, mas sabe, Deus podia fazer desse jeito aqui. Não percebemos que já estamos murmurando. Comecei a fazer um processo, nos últimos dias principalmente. Sempre quando eu preparo uma mensagem, eu tenho apanhado demais, porque há coisas que precisam mudar, e nós não podemos nos conformar com este século. E interessante é que a Bíblia não diz assim, a Bíblia não disse assim, não se conforme com esse século, vai lá e muda o seu irmão. Ela diz para nós, nos transformarmos pela renovação da nossa mente. É a sua mente renovada que vai fazer neste século um mundo muito melhor. É a sua mente firmada e baseada na pessoa de Jesus Cristo que vai fazer neste lugar muito melhor. Esses homens foram cerrados ao meio, jogados em calabouços, não tinham morada, largaram a sua terra, largaram a sua família. Eles não tinham como importante coisas dessa vida, coisas palpáveis. Eles não estavam se importando com o que era terreno, tudo que eles queriam era a pátria celestial. Imagine-se naquele contexto, quanto eles foram taxados. E talvez pareça com você, tu agora é crente, é? Você é crente. É mesmo. Qual o testemunho que você está dando lá no seu trabalho, na sua escola, na sua casa? Qual é o seu testemunho? Em que está baseado o seu testemunho? Avalie-se aí, se avalie por um tempo. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você por trás das cortinas? Quem é você? Jesus, totalmente homem, totalmente Deus, desceu aqui para entender o que nós passávamos. Ele entendeu a nossa dor. Ele entendeu por que um dia a gente está bem e no outro a gente acorda angustiado. O Evangelho é simples. Eclesiastes 7:29, a palavra diz que Deus fez as coisas simples e direitas. Nós é que complicamos tudo. Nós é que tornamos tudo isso inacessível às vezes. Só existe uma coisa que te afasta de Deus, te afasta do amor de Deus, e não é o diabo, não são as provações, não é a altura, nem a profundidade, não é a largura. Não são os anjos, não é a espada, não é a morte, não é a vida. Não são os principados e potestades. O que te afasta de Deus é você mesmo. Quando você escolhe ceder ao pecado. Talvez você esteja aqui essa noite e já planejando para onde você vai, o que você vai fazer. Mas tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pedro teve uma revelação no seu interior. O próprio Deus revelou para ele: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és a resposta de Deus para as nossas misérias. Tu és a resposta de Deus para o meu desânimo. Tu és a resposta de Deus para os meus lamentos. Jesus, Tu és a resposta
para toda uma vida, para toda a minha vida. Jesus é a resposta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é fiel. Me glorio, em nada me exalto, senão na tua cruz, Jesus. Por tua condenação, tenho todas as coisas, e tudo que eu preciso está em ti. Em nada me glorio, em nada me exalto, senão na tua cruz, Jesus. Oh, por tua condenação, tenho todas as coisas,